Olá, Rui, viva! Olá, Bom querida. dia. Bom Boa dia tarde. ou boa tarde, conforme, ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um momento de partilha e de conversa. Hoje estamos aqui com o Rui Peixoto. Começámos inspirados com esta imagem portanto, da consagração, ou uma das imagens da consagração do Tai Chi e do Qigong como património imaterial da humanidade. E, portanto, trouxemos aqui hoje, quisemos trazer aqui hoje o Rui, o nosso convidado especial, a propósito também da comemoração do Dia Mundial do Tai Chi e do Qigong, que acontece já no próximo fim de semana. Sim, sempre no último sábado do mês de abril de cada ano. Exatamente, exatamente. Ora bem, o Rui poderá, melhor que ninguém, falar sobre esta, no fundo, é este património, mas este manancial de conhecimento sobre estas artes que nos foram legadas por muitos sábios, por muitos mestres, por muitos praticantes e que chegaram até aos nossos dias e que eu arriscaria dizer que estão talvez mais vivas do que nunca, com também o advento das redes sociais, da comunicação global, que nos permite difundir não só os sistemas de prática, mas também praticar em conjunto. E Exatamente. isso é de facto amplificador pelo menos da nossa consciência de sermos realmente um só e de estarmos em contacto com a natureza e com outros seres humanos que comungam connosco de um gosto e de uma prática de saúde. E uma prática, desde logo, integral, não é? Porque ela não é só saúde, ela não é só desporto e ela, se calhar, é muito mais do que isso, do que esses. Como é que é dizer? Dessas terminologias ou classificações. Além da prática individual, que é benéfica para cada um, uma coisa que verificamos é que a sinergia que ocorre quando praticamos em conjunto tem um efeito multiplicativo que, passando as palavras, 2 mais 2 dá muito mais que 4. Portanto, não é propriamente um somar de energias, é um multiplicar de energias que se verifica quando praticamos em conjunto e mais ainda quando a nível mundial há uma tomada de consciência de que essa prática e essa maneira de estarmos juntos é benéfica para cada um de nós e é benéfica para a humanidade. Exatamente, Rui. Ora bem, eu não quero alongar muito em apresentações, mas realmente, para quem não conhece o Rui, ele é um ex-aluno da nossa escola, da Escola de Medicina Tradicional Chinesa, e ele é praticante de Tai Chi Qigong, portanto, desde 1998. Foi, portanto, digamos, aluno tardio, digamos assim, mas também isto não há um tempo nem há um prazo para aprendermos. Na verdade, a aprendizagem ao longo da vida será, porventura, aquilo que faz mais sentido. Portanto, o Rui, depois de ter, digamos, terminado o seu trajeto profissional, já estar na reforma, entrou, portanto, em 2008, na Escola de Medicina Tradicional Chinesa e para se tornar um profissional, portanto, da área e tem desenvolvido desde aí muitas atividades com estas ferramentas da medicina tradicional chinesa e uma delas
é realmente o facto de ser professor, portanto, também de Tai Chi Qigong, e ainda, portanto, ele vai-nos contar um bocadinho, mas ele também, como aluno e como, portanto, adepto destas artes, ele descobriu, portanto, um mestre e que foi seguindo, portanto, o mestre Wu Xuan, e nesse sentido continuou a descobrir e a aprofundar esta área do conhecimento com o curso de medicina chinesa, mas também fazendo estágios com outros professores, com vários mestres em Portugal. Queria também referir que um dos trabalhos, portanto, a monografia final do curso do Rui, é uma monografia muito, muito marcante, de facto, porque o Rui dedicou-se a estudar e a analisar, portanto, o impacto e a presença das terapêuticas não convencionais nas juntas de freguesia, tendo-se dedicado a contactar portanto, mediu e viu esse impacto em cerca de 300 freguesias do país. E, portanto, os meus parabéns também por esse trabalho incrível, para além do trabalho incrível que é ser professor de Tai Chi Qigong. Portanto, em nome, parabéns. em nome da SMTC, obrigada também por ter aceito este convite para estar aqui, para partilhar aquilo que é também uma paixão e um gosto. Nós temos mesmo um longo trajeto, não é? De contacto, de parceria, de entreajuda. Eu lembro-me também do Rui nos estar sempre a ajudar com a tradução de francês nas sessões, ainda no primeiro confinamento, com o professor Zhang Wenshun, e portanto isto é uma história já longa de parceria, e uma vez mais obrigada por ter aceito e por estar aqui. Rui, queria-lhe então queria começar por lhe perguntar, mesmo o início, onde é que foi que aconteceu e como é que aconteceu o seu primeiro contacto com o Tai Chi? Ora bem, em 1998 eu passava com frequência, de manhã cedo, nos Jardins da Gulbenkian, e verifiquei ao longo de umas semanas, a partir daí de setembro, que havia um grupo de pessoas, aproximadamente uma dúzia e meia, na zona do anfiteatro ar livre, que na altura não tinha pala. Essas pessoas estavam em grupo, frente ao lago, voltadas para o lago, e faziam uns movimentos muito lentos. À frente delas estava um senhor chinês que fazia exatamente os mesmos movimentos que os outros seguiam, e aquilo durava 1 hora. O que eu não entendia nada daquilo, mas o que eu verificava era que aquilo era extraordinariamente belo, muito harmonioso e, independentemente de haver alunos mais avançados ou menos avançados, havia, além do sincronismo, havia uma grande harmonia no espaço e nas pessoas e na maneira como aquele espaço era ocupado. Eu fui vendo aquilo ao longo de dias, aquilo acontecia 4 ou 5 vezes por semana, e um belo dia, no final da aula, dirigi-me a um dos alunos, abordei-o, perguntei o que era, ele explicou-me, e nesse mesmo dia fui apresentado ao mestre Wu Xuan, e passados uns dias comecei a estar presente também no grupo, comecei a ter as primeiras aulas de Tai Chi. Normalmente todos os dias era Tai Chi, havia uma vez por semana em que se fazia metade da aula era Qigong, mas basicamente o trabalho era Tai Chi. E começou isto como começam praticamente todos os alunos do mestre Wu Xuan. No início começamos sempre pela forma 40 da escola Yang. Foi assim que começamos, e foi desde que comecei até hoje, já lá vão 23 anos, nunca mais parei. É um longo percurso cheio de aprendizagens, sem dúvida.
Rui, Sempre aprender. Rui, eu queria lhe perguntar lá está, por estes 23 anos de contacto com esta área, se nos contava, então, do seu ponto de vista, quais é que são realmente, então, os benefícios da prática do Tai Chi? Ora bem, seria muito extenso falar dos benefícios todos. Sim. Pode-se resumir dizendo que todos somados fazem que a vida comece a ser uma vida nova. Há, de algum modo, um renascer que não se procurou. Resultou. Não se estava à procura de renascer, não se pensava em rebirth, em coisa nenhuma. Praticava-se, treinava-se, repetia-se, quase com o mesmo interesse com que o gato lamba a pata, repetir, 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 sem objetivo, mas seguir e repetir com entrega total. Os benefícios acabavam por aparecer, primeiro, no comportamento. Surge naturalmente uma capacidade de nos distanciarmos mais das situações que envolvem alguma tensão. Ou seja, começamos a não ser tanto atores e começamos, nos momentos mais duros, a comportar-nos também como espectadores, a pôr-nos um bocadinho fora da ação. Isto dá-nos um recuo que é muito útil nas situações mais difíceis da nossa vida. Portanto, isso sob o aspecto psíquico e mental. Sob o aspecto físico, bom, o bem-estar, extraordinário. Não queria falar no assunto, mas aconteceu nas primeiras semanas, sem ter isso como objetivo. Perdi muitos quilos de peso, porque nas primeiras semanas, apesar do Tai Chi não nos fazer transpirar, a verdade é que eu transpirava, e essas primeiras semanas de entrega e a atenção e o cuidado resultaram, primeiro, nessa perda de peso, que não era de forma alguma um objetivo. Resultaram também numa agilidade maior, numa sensação de equilíbrio completamente diferente da que eu tinha até aí, e num bem-estar geral. Quer dizer, tudo mudou no dia a dia, tudo mudou no sono também, mas isto no aspecto físico. No aspecto psíquico, é um alívio. Podemos olhar para as mesmas situações com olhos e com uma sensibilidade totalmente diferentes. Mais recuo, menos intervenção, mais afastamento, que é por vezes aquilo que nós necessitamos quando estamos no calor da ação. Precisamos nos pôr um bocadinho de fora, e eu, de facto, graças ao Tai Chi, consegui isso. Esse efeito, de facto, é muito subtil, mas em processos, por exemplo, ligados à saúde mental, por exemplo, faz muita diferença. Esta nossa, no fundo, o desenvolvimento desta nossa capacidade de nos distanciarmos e de conseguirmos fazer uma visão, e de conseguirmos ter essa visão que é uma visão também das aves, não é? É uma visão mais aérea sobre o todo e, portanto, não nos concentrarmos. Mais floresta e menos raminhos, não é? Mais floresta e menos raminhos. Exatamente, exatamente. Portanto, não nos concentrarmos no nosso problema apenas e no nosso umbigo, ou se calhar naquele problema específico, e conseguirmos ver um bocadinho também os lados positivos e mais longe, não é? Vermos que também a vida continua. E eu penso que, portanto, também isto liga-se muito com o lado da meditação que está presente e que tem sido, de resto, muito medido a nível científico. Portanto, os benefícios do Tai Chi e do Qigong, eles estão muito estudados do ponto de vista científico, e é muito curioso como esta área tem feito avançar também a credibilidade da própria medicina tradicional chinesa, não é? Exatamente. E quanto mais nos focamos no Tai Chi, quanto mais nos focamos na correção da postura,
quanto mais nos focamos na respiração e nos movimentos, mais nos afastamos de tudo que é secundário e que muitas vezes era nessas coisas secundárias que nós estávamos focados. Portanto, aprendemos a ver com um ângulo mais largo, como dizias há bocadinho muito bem, vista aérea de pássaro, ou aprendemos a ver a floresta e não ficamos obcecados por cada raminho ou por 2 ou 3 raminhos que estão à nossa frente. Portanto, isso é extremamente positivo no nosso dia a dia, porque com a prática acaba por se entranhar e é extremamente útil e extremamente tranquilizante no dia a dia. Exatamente. Bom, isto ficávamos aqui muito mais tempo a falar sobre os benefícios. Eu gostaria também de sublinhar o que o Rui disse sobre, portanto, esta ligação que também é muitas vezes esquecida e subestimada e que o Tai Chi e o Qigong fazem, que é esta ligação com o nosso corpo. Portanto, é esta presença que não é só mente, nem é só corpo, é uma presença integrada. É o tal body-mind que é muito falado, não é? Portanto, esta ligação, mas depois o Qigong e o Tai Chi ainda vão mais além, não é? Que é o corpo, mente, espírito. Portanto, uma integração que é possibilitada e, pronto, nós sabemos a nível psicológico e a nível de saúde os problemas que advêm quando nós nos esquecemos do nosso corpo, quando nós não estamos atentos ao nosso corpo. E muitas das vezes o Tai Chi permite fazer uma radiografia constante, não é? Ao nosso bem-estar físico e mental. Exatamente. E uma questão que também intervém nesse momento é tomarmos consciência de que, ao fim e ao cabo, somos uma coisinha que está entre o céu e a terra. E ao tomarmos consciência dessa coisinha e da dimensão dessa coisinha no espaço do céu e da terra, não é? O homem não é mais do que isso, essa partícula entre o céu e a terra, aprendemos a relativizar praticamente tudo. Sem dúvida. Muito obrigada, Rui. Então, prosseguimos com esta área também que o Rui abraçou de ser professor. E gostaríamos então que nos contasse o que é que tem sido, quais é que são os desafios, como é que tem sido e que desafios são estes de ser professor de Tai Chi? Ora bem, eu tenho 74 anos e conheci o mestre Wu Xuan, que tem menos um ano do que eu, mas que era praticante desde os 5 ou 6 anos de idade. Eu comecei depois dos 50. Portanto, eu tenho um certo pudor na utilização da palavra professor. Eu vejo um bocadinho nesta questão da minha entrada no ensino do Tai Chi e do Qigong, vejo-me um bocadinho nas palavras daquele cantor brasileiro Gonzaguinha, que diz que era um eterno aprendiz. É isso que eu me considero, um eterno aprendiz. É evidente que tenho o maior prazer, em vez de usar a palavra ensinar, eu diria partilhar os meus passos e as minhas práticas de Tai Chi e de Qigong com os meus alunos. Comecei a fazê-lo ainda no quadro de uma cadeira de projeto de intervenção da Escola de Medicina Tradicional Chinesa. O projeto de intervenção, na altura, consistia em dar aulas de Tai Chi e de Qigong a uma universidade sénior na margem sul, concretamente a Usalma. Foi por aí que comecei, digamos, a minha atividade com esta partilha da minha prática e já lá vão 5, vai para 6 anos. Depois desta Universidade Sénior surgiu uma outra, surgiu uma associação de moradores, surgiu uma série de, por exemplo, grupos de professores que sabiam que eu dava essas aulas nesses quadros, mas que não se ajustavam nesses horários, passei a dar essas mesmas aulas
em horário específico para os professores. Portanto, normalmente os meus alunos, a maioria dos meus alunos são já reformados, com exceção dessa turma de professores que estão todos no ativo. Tudo isto tem sido feito, uma vez que eu estou reformado, que vivo da minha reforma, tudo isto tem sido feito com enorme prazer, em regime de pro bono, portanto em total, exclusivamente voluntariado, e tem continuado, apesar da pandemia. Aliás, nós foi logo no início, em março de 2020, começámos a utilizar o Zoom, mas a verdade é que as aulas só pararam durante o mês de agosto, porque de facto éramos muitos a estar ausentes, mas desde março do ano passado até agora, as aulas por videoconferência, utilizando o Zoom, nunca pararam e continuaram sempre e com alunos mais numerosos do que havia no início. Portanto, a atividade continuou. Como experiência, portanto, destes 5, quase 6 anos, o último foi exclusivamente em não presencial. Aliás, antes da primeira aula, por videoconferência, houve ainda uma presencial, já não em espaço de escola, mas no jardim ao ar livre, mas já nessa altura mantendo as distâncias entre nós. Portanto, e a atividade basicamente é esta, é o prazer de partilhar experiências que felizmente adquiri com um excelente mestre, que foi o mestre Buchuan, que enriqueci depois na escola com outros professores e com também um suporte teórico que eu não tinha com o mestre Buchuan, uma vez que as aulas com ele praticamente não falava português, os gestos e os movimentos eram a forma de comunicação mais frequente e, no entanto, apesar de não haver, como é prática nestas aulas com os professores chineses, não costuma haver, os alunos não se costumam dirigir ao professor para fazer perguntas. Costuma-se dizer que quando o aluno está pronto, o mestre aproxima-se, e de facto é assim, ou seja, a grande riqueza do Tai Chi e do Qigong é que a observação pelo mestre dos alunos permite não corrigir erros, mas corrigir trajetórias e melhorar aquilo que cada um faz no momento certo. Portanto, não é o aluno que levanta a dúvida, é o professor a observar a execução que vê onde é que ela tem que ser corrigida. Rui, e falando ainda sobre a questão do ensino em tempo de pandemia, portanto, os desafios que isso trouxe também do ponto de vista, pronto, de dar uma aula à distância, não é? Como é que Não foi problema. Como é que isso Não, foi? eu não conhecia Zoom, no entanto já era utilizador e também fui técnico de informática durante muitos anos, portanto não tive dificuldade em utilizar a ferramenta. Andei umas 2 ou 3 semanas às apalpadelas, mas aí também houve partilha, houve alunos que partilharam comigo a experiência que tinham e que eu não tinha, experiência que tinham do Zoom. Portanto, também tenho que lhes agradecer, porque sem isso a transição não teria sido tão evidente, tão fácil, mas a maior dificuldade teve a ver, em dada altura, com o facto de eu não estar numa zona com a internet muito boa, tinha limitações, tanto de velocidade como de largura de banda, e isso, por vezes, criava alguns problemas de qualidade no som e na imagem. Foi tudo ultrapassado, felizmente, mas, digamos, não chegou a ter peso para afetar a continuidade das aulas. A única coisa que as afetou, de facto, foi o mês de agosto de 2020, em que, de facto, parámos completamente. Ok. Continuamos agora com um tema que também, pronto, já falámos, que é o Dia Mundial do Qigong e do Tai Chi. E a propósito disso, nós gostaríamos também de mostrar aqui um pequeno vídeo, mas antes, Rui, explique-nos um bocadinho como é que isto nasceu, quais é que são
no fundo, os pressupostos deste dia, que celebramos agora então no próximo sábado? Ora bem, em 1999, portanto, um ano depois de eu começar a minha aprendizagem do Tai Chi, em Kansas City, no Minnesota, salvo erro, houve um primeiro dia que foi lançado como Dia Mundial do Tai Chi. E a partir daí, sempre a crescer em número de organizações, de clubes, de associações, de escolas dentro de cada país, primeiro nos Estados Unidos, depois por todos os países, por mundo, hoje são mais de 80. Países de várias religiões, de vários credos religiosos, de vários regimes políticos tão diferentes uns dos outros, e todos eles com uma prática sempre crescente do Tai Chi. Portanto, começou a fazer-se no último sábado do mês de abril de cada ano, uma perspectiva de onda. Porquê onda? Porque é às 10 horas locais de cada país, portanto, começando na Nova Zelândia e avançando para o Ocidente. O que se verifica é que às 10 horas da Nova Zelândia, depois às 10 horas dos sucessivos países, no caminho dos sucessivos fusos horários, sempre às 10 horas de cada país. E essa prática, que ao fim e ao cabo só é simultânea para os países que estão dentro do mesmo fuso horário, tem vindo a crescer de ano para ano, e neste momento, como vos disse, são mais de 80, mas 80 muito ricos nas suas crenças religiosas, nas suas práticas políticas, mas todos animados um bocadinho, sem ser preparado para isso, mas que é o resultado dessa prática, por aquilo que é o lema do Dia Mundial de Tai Chi e Qigong, que é um mundo, uma respiração. Estamos todos juntos, estamos todos nesta posição de homem entre o céu e a terra, estamos todos a partilhar do mesmo sol, estamos todos a respirar o mesmo ar, e melhor ainda quando estamos todos numa atividade que nos une e que nos põe a trabalhar juntos de uma maneira harmoniosa. Então, Rui, vamos ver este vídeo que foi selecionado por si. Quer nos dizer alguma coisa antes ou vai falando à medida que o vídeo for passando? Muito rapidamente, tivemos algum pudor em comentar alguma coisa neste vídeo. Porquê? Porque este vídeo resultou de uma seleção essa feita pela organização do evento a nível mundial, a partir de seleções feitas em cada país. Ou seja, é uma seleção de seleções. Ou seja, o trabalho foi de tal modo apurado em termos de qualidade e em termos do que interessa realçar, que quase que seria deslocado estar aqui a acrescentar alguma coisa. O que penso importante é que tentem, quando possível, acompanhar os textos que são ditos, estão quase tudo está falado em língua inglesa, mas vejam as imagens, vejam os ambientes culturais em que se produzem e tentem acompanhar o texto. Sempre que eu veja que é necessário, poderei eventualmente fazer algum comentário, mas a qualidade do vídeo por si é suficiente. E no final poderemos também deixar o link, caso queiram voltar a rever apenas o vídeo ou explorar esse mesmo vídeo em algumas das suas variantes. Ok, vamos a isso. Quando as crianças do mundo brincam juntas, nem que seja por um dia.
Esta almacén es buen, perfecto. Se ha convocado a todas las escuelas, se están con cochillos, interesados en general. On the last Saturday of April, Tai Chi and Qigong enthusiasts worldwide gather in their communities to celebrate these ancient arts and to raise awareness of their profound potential for improving health and quality of life. Starting in the New Zealand time zone at 10 a.m. and moving like a wave across each time zone to the west, people around the globe are joining meditative movement. This global flash mob is a truly unique grassroots movement brimming with hope for better health and a more peaceful, balanced world. 14 hours in, we've picked up the wave in Maine, infused it with our special Maine Shi, sent it on as we bow to the west and left. Very Penso que perdeu o som. turns 10 a.m., 10 a.m., 10 a.m. These events spread all across New Zealand and Australia and Asia and Europe and Africa. And then they come through the East Coast, Brazil and New York. And it's about to come through the Central Time Zone here at 10 a.m. or maybe coming through right now. And so as we share this experience, not quite yet, as we share this experience, we'll be part of this worldwide wave of life energy that's pouring through the planet. And so it's really extraordinary because, the world can seem kind of crass and brusque and rough sometimes.
But Tai Chi it's soft. This impact that we have on the world as this thing flows around. It's like Tai Chi, and Tai Chi is more like the wind and the rain, and it changes the world with whispers and sighs. And so as we become part of this worldwide wave, we'll be sharing it with the human family, from Jerusalem, Israel to Tehran, Iran, from Washington, D.C. to Moscow, Russia. And everybody will be sharing a simple human experience. The motto of World Tai Chi and Qigong Day, if you haven't seen the t-shirts, is one world, one breath. So if you look on the back of one of these t-shirts that you see here, it has one world, one breath, 34 languages. E pronto, foi um vídeo que o Rui nos escolheu de um Dia Mundial do Qigong, portanto, que teve lugar provavelmente há 2 anos, não é? Ou há um ano. Há 1 ano, não, há 2. Este vídeo foi lançado em 2019, mas tem imagens gravadas em anos anteriores. Portanto, digamos, é um vídeo promocional das atividades desta instituição, que tem uma força cada vez maior e que, de facto, cresce. Demonstra exatamente que as pessoas têm uma noção cada vez mais profunda do que é essencial na nossa vida, do que é importante, do que de facto nos une, é muito mais importante do que aquilo que nos separa. E, portanto, o Tai Chi e estas práticas são uma maneira de o descobrir quase com evidência total. Ok. Exatamente. Rui, então passamos agora para a próxima questão que tínhamos preparado, e tinha a ver com livros, que são essas referências muito importantes para quem quer aprofundar, quem quer estudar estas artes marciais antigas, que muitas das vezes chegaram por via oral, não é? Não chegaram em forma de livros. Ora bem, preparar o Tai Chi através de livros não é, de forma alguma, uma coisa que eu possa recomendar, porque o Tai Chi não é um conceito que se aprende, é uma coisa que se faz, tem que ser feito, e não se aprende se não for feito. Portanto, não é lendo um livro que nós vamos aprender a fazer Tai Chi, embora haja inúmeros livros que foram concebidos, foram anunciados como tendo sido feitos com esse fim. No entanto, o livro tem o seu papel em determinados momentos da vida dos praticantes. Não quer dizer que não hajam livros que podem ser lidos e entendidos por não praticantes, e vamos ver exemplos de vários tipos. Nada substitui o que é o contacto com o professor. Um livro, se estiveres a fazer uma coisa mal, o livro não te corrige. O professor pode não falar, como aconteceu durante muitos anos com o mestre Luchuan, quase não falava, mas ele observava, ele estava atento, e quando precisavas ser corrigido, ele corrigia-te. Os livros não te corrigem. No entanto, quando tu atinges um determinado nível de prática, os livros podem te ajudar muito, porque contêm detalhes que, ao ler o livro, tu descobres que, afinal de contas, estavas a passar ao lado desse detalhe. Portanto, o livro funciona não como um professor, mas para um despertador, se tu estiveres atento àquilo que fazes e atento àquilo que lês. E então, como vários tipos de livros, eu começaria por citar um livro que é talvez o mais próximo das práticas
do primeiro Tai Chi que se aprende na Escola de Medicina Tradicional Chinesa, onde eu também aprendi formas que não me foram ensinadas pelo mestre Xuan, que é o caso, neste caso, da forma 37 do mestre Dr. Chen Manxing, ele próprio médico, ele que durante os anos de juventude era uma pessoa bastante doente e que foi apurando movimentos da escola Yang, do Tai Chi, portanto, os 37 movimentos que ele criou são movimentos que seguem a escola Yang, mas que ele trabalhou numa perspectiva, de forma alguma marcial, numa perspectiva de melhorar a saúde. Ele próprio era uma pessoa muito débil, com uma saúde extremamente frágil, e foi com o Tai Chi que ele recuperou, com o Tai Chi da escola Yang que ele aprendeu e com o Tai Chi da escola Yang que ele aperfeiçoou, bem vocacionado para questões de saúde. Portanto, se há um Tai Chi que está mais vocacionado que qualquer outro para a questão do bem-estar e da saúde, são bem os 37 movimentos de Chen Manxing. Neste caso, a busca de livros é muito fácil. O livro chama-se Os 13 Tratados, aqui está na versão francesa, mas ele existe também na versão portuguesa, salvo erro, de uma editora brasileira, penso que é a editora Pensamento. Penso que é a editora Pensamento. Portanto, é um livro acessível, permite saber descobrir o que é o Tai Chi dos 37 movimentos de Chen Manxing, mas não substitui de forma alguma um professor de Tai Chi, ok? Portanto, isto como primeiro exemplo. Como segundo exemplo, podemos citar, queres mostrar a capa, Karina, por favor? A capa do segundo exemplo. Podes ir falando. Eu estava à espera que mostrasses a capa do segundo exemplo. Sim, mas o processo tecnológico é sempre, como direi, é outro ritmo. Ok. Portanto, o segundo, salvo erro, é o Tai Chi para a saúde e para a autodefesa. Neste caso, é um livro que não é, de forma alguma, não foi concebido para aprender, mas que mostra como se pratica, mostra qual é a envolvente do praticante, quais são os objetivos e, sobretudo, escrito por um mestre falecido há relativamente pouco tempo, Titi Liang, que trabalhou muito sobre as formas de Tai Chi a dois, portanto, não o Tai Chi de prática individual, solo, mas de prática com dois participantes. Ele descreveu muito detalhadamente, num livro que é exatamente o Tai Chi para duas pessoas, ele descreveu muito detalhadamente aquilo que foram as nossas aulas com o professor Manuel André, o que foram as nossas aulas de Tai Chi Dance. Foi ele que talvez descreveu com maior detalhe todo o trabalho a dois, dessa forma belíssima que é o Tai Chi Dance, que, no entanto, provém de uma forma de Tai Chi combate, ou seja, já nada tem a ver com a questão que falávamos há pouco, de Chen Manxing, que era nitidamente Tai Chi para a saúde. O Tai Chi dois participantes, que correspondeu nas aulas da escola ao Tai Chi Dance, provém de uma forma de combate a dois, ok? Portanto, esse mestre Titi Liang, autor deste segundo livro que falámos, tem também excelentes livros sobre essa forma a dois. Passamos ao terceiro livro, que é um livro sobre o trabalho das artes marciais de mãos nuas, portanto, sem utilizar qualquer espécie de arma. O Tai Chi tem variantes com leque,
com sabre, com espada, com bola, com bastão, com bengala. O mestre Wu Xuan criou uma forma belíssima do Tai Chi com bengala. E, para além dessas formas que utilizam armas, este livro consagra-se exclusivamente às artes marciais que apenas utilizam os punhos. Punhos sem mais. É da autoria de um japonês, Kenji Tokitsu, e não é por isso que ele deixa de focar nos aspectos essenciais do Tai Chi, básico Tai Chi Chuan, punhos, versão punhos. É um livro belíssimo, de uma leitura muito agradável, com alguns exemplos muito interessantes. Portanto, é uma abordagem ainda mais diferente daquelas que tínhamos visto primeiro. Uma de iniciação muito focada nas questões da saúde, outra já a apontar para as questões da autodefesa, também da saúde, mas também nas envolventes psíquicas e dos comportamentos que andam associados ao Tai Chi, e agora este que é muito vocacionado para a questão das formas que apenas envolvem mãos. Passamos a seguir ao próximo livro, que já corresponde a não propriamente uma impressão. Este livro e o seguinte são dois livros que, de algum modo, são edições em offset, portanto, nem são reimpressões, uma vez que salvo erro, este que foi publicado em 1900, peço desculpa da interrupção, em 1907, mas que foi, tal modo a riqueza de detalhe deles, que foi reimpresso em 1994 em edição facsimilada. Portanto, é um facsímile da edição de 1907, impresso em 1994 e totalmente disponível no mercado. Este livro descreve muito detalhadamente algumas das formas das mais complexas da escola Yang, do estilo Yang. Muitas delas, tanto neste livro como no livro seguinte, contêm detalhes que só nos chegaram hoje através da tradição oral. E como é que se faz para não alterar a tradição oral? De uma maneira muito simples, cantando. Portanto, muitas das regras, muitas das recomendações, muitos dos movimentos que constituem as formas da família Yang, a única maneira que tiveram de chegar aos nossos dias sem serem deturpadas, foi exatamente porque foram descritas em poemas e em canções. Portanto, não eram escritos livros até 1900 e tal, 1900 e muito poucos, não havia praticamente livros sobre Tai Chi e Qigong. Começou a haver algumas fotografias, não filmes, mas fotografias sequenciais com grandes afastamentos, grandes intervalos de tempo entre cada clipe, que reproduziam as sucessivas etapas pela qual passava a forma, mas aquilo que de facto descrevia com grande detalhe aquilo que nós precisamos de fazer na forma, inclusivamente como não cometer determinados erros, eram canções. E foi a transcrição dessas canções para papel que, no caso destes dois livros, nos permitem fazer chegar até hoje pequenos detalhes de execução das formas. É evidente que não se recomendam estes livros a um principiante, nem a ninguém queira aprender. São dois livros que interessam sobretudo ao praticante que tem interesse em estar focado no rigor, em ter interesse em não deixar que a forma se deturpe com o tempo. Nós sabemos que professor que ensina aluno, aluno que ensina professor, se não houver uma base sólida, há sempre um risco, uma tendência a haver algumas alterações, ok? Portanto, cada um pode acrescentar ou modificar um bocadinho. O interesse destes dois livros é exatamente por transcreverem coisas que nos chegaram através de poemas ou de canções, contém um detalhe que de outra maneira não se teria perdido. E, portanto, são
reimpressões muito recentes, mas exatamente de edições de 1907 e 1934 que nos fazem chegar até hoje todos esses detalhes, que naturalmente só interessam a um aluno que já é mais avançado, está mais atento ao detalhe e tira partido desses livros. Apenas para vos dizer que não é comprando um livro que se faz Tai Chi. Os livros podem nos ajudar a esclarecer determinadas dúvidas, a corrigir determinados erros, a chamar-nos a atenção para determinados aspectos de que não nos apercebemos durante a prática, mas não mais do que isso. Não há nada que substitua o professor. Sem dúvida. E como, para fechar isto com uma chave de ouro, o Rui preparou também uma sugestão, como não poderia deixar de ser, de um livro, portanto, do Qigong, não é? Ora bem, nós estamos a falar de Tai Chi, mas Tai Chi não é mais do que uma das muitas formas de Qigong. Tai Chi é sempre Qigong. Qigong o que é? É trabalhar a energia. Não se pode fazer Tai Chi sem fazer Qigong. Quando estamos a fazer Tai Chi, mesmo que não corresponda a nenhuma forma de Qigong, estamos a fazer Qigong. Portanto, toda e qualquer forma de Tai Chi é uma forma de Qigong. Mas há muitas formas de Qigong que não são Tai Chi. Mas todo o Tai Chi é uma forma de Qigong. E, portanto, não seria de forma alguma aceitável que nós falássemos de Tai Chi, de livros sobre Tai Chi, e que não deixássemos aqui alguma referência também ao Qigong, uma envolvente muitíssimo mais extensa, não apenas com práticas externas, mas também com práticas internas, que tem excelentes livros, todos eles também, não basta ler, é preciso ter professor, é preciso prática de grupo, e neste caso é um livro do professor, do mestre Wong Kiev Kit, que já veio algumas vezes a Portugal e que eu tive o privilégio de ter com ele num workshop há já uns 15 anos no Ginásio Clube Português. É um dos grandes mestres de Qigong a nível mundial, tem uma série de livros publicados sobre esta arte, naturalmente que poderíamos citar outros, como o mestre Mantak Chia, como o mestre Bruce Francis, que é americano, mas que foi dos primeiros americanos a irem estudar artes marciais para a China, ainda muito jovem, portanto, podíamos escolher um, portanto, podíamos escolher quantos mais também de excelente qualidade, neste caso, talvez pela abrangência e pelo livro ter uma perspectiva muito aberta, muito ampla e de ser de leitura muito fácil, que eu escolhi A Arte do Qigong, do mestre Wong Kiev Kit. Ora, muito bem, Rui. Todos eles acessíveis, menos os dois penúltimos, que são de facto apenas recomendados a quem tenha uma prática já bem cuidada, bem duradoura e bem persistente. Porque a persistência aqui é extremamente importante. Okay? Sem dúvida. Pois é. O tal lema de a partir da prática ir percebendo o que é que a prática nos revela. Exato. O que é que ela nos faz descobrir dentro de nós próprios. Ora bem. Bom, uma bela forma de terminarmos esta conversa, no fundo, esta partilha do Rui. Muito obrigada. Queria agradecer uma vez mais, porque é mesmo muita generosidade estar aqui e partilhar toda essa experiência e conhecimento e a sabedoria acumulada. Nada, Karina. Com o maior prazer. Obrigada. E até uma próxima. E obrigado pela tua ajuda também. Sempre ao dispor.